Olá, eu sou Hugo Santos de O Poder da Mudança Jovem. Seja bem-vindo. Tudo bem? Hoje nós vamos aqui, depois de algum tempo sem gravar vídeo, pensarmos, refletirmos sobre uma coisa que está patente a todos os olhos da nação brasileira. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu consigo observar, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, e observando, lógico, os noticiários em vários outros estados do nosso Brasil, a situação de separação ideológica do nosso país. Tivemos dois candidatos no segundo turno da presidência da República e o que ganhou representa, lógico, a maioria qualificada. Agora, o que não se pode compreender é ao ponto de que essa separação leve a parte que não ganhou, cerca de 45% da população que votou, a desejar, de certa forma, o insucesso dos demais. Porque além de estar contra toda uma maioria no sistema democrático do qual estamos inseridos, isso é um pensamento tão equivocado, ao meu ponto de vista, que, de certa forma, causa uma certa espécie a quem escuta esse tipo de posicionamento, porque um brasileiro, morador do Rio de Janeiro, morador de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul ou do Pará, que deseja que o Brasil não se desenvolva, que o Brasil não cresça, que o Brasil se arraste cada vez mais a uma crise descomunal, apenas para comprovar que o candidato dele é quem estava correto, eu acho que isso não é um pensamento republicano, eu acho que isso não é um pensamento cristão, eu acho que isso não é um pensamento brasileiro. O Brasil é um país continental, é um país gigante, e gigante pela própria natureza, deve tomar posições de liderança no mundo, deve estar na vanguarda de inúmeras coisas que ele tem potencial de estar, tecnologicamente, turisticamente, biodiversidade, commodities. São tantas as facetas econômicas que o Brasil dispõe para estar à frente de muitos países e que hoje observa um esfacelamento puramente ideológico que na nossa atual conjuntura não cabe esse tipo de afronta direta. Lógico que todas as pessoas são livres para pensarem de acordo com suas posições ideológicas partidárias. Não se pode compreender que o país, o Brasil, do tamanho que é, com toda uma infraestrutura política instalada, consiga ser totalmente mudada apenas com a mudança de um grupo governante. Em um mês, em 6 meses, em um ano, em 4 anos, às vezes isso não acontece. Nós devemos torcer para que o Brasil consiga sim crescer, que ele consiga se apresentar e chegar ao patamar de um grande país, de uma grande economia, e que não tenhamos mais tantas preocupações ao sairmos de nossa casa, que não tenhamos tantas preocupações ao chegar ao fim do mês, e não tenhamos tantas preocupações no que diz respeito à educação, saúde, segurança. Nós temos de viver num país com tranquilidade. E isso foi apresentado por ambos os lados nesse pleito eleitoral. Duas nações separadas ideologicamente não conseguem viver e produzir algo em comum. Há de se juntar, há de efetivamente ter um pensamento positivo. E que a partir de janeiro, com um novo ano começando, com toda a energia
que o começo apresenta, o recomeço nos apresenta, estejamos juntos, unidos, efetivamente, ladeados, para que possamos impulsionar o nosso país ao lugar de destaque que é devido ao Brasil. E que por N anos, não nos entremos aqui em questões governamentais, mas que por anos foi alijado. Já estivemos em situações melhores, já estivemos em situações piores, mas hoje a nossa situação não é a que o Brasil realmente é capaz de apresentar. Você é brasileiro, você conhece, você sabe o que o Brasil poderia fazer, como que o Brasil deve ser apresentado mundialmente. Talvez você tenha aí uma fórmula política que diz, olha, deveria ser investido em tecnologia, investido em educação, em agricultura, forças armadas. O que é preciso? Cada um sabe aonde ou imagina aonde poderia ser investido para que o Brasil chegue a condições de uma grande potência mundial. Então, eu acredito que a palavra de ordem hoje é tolerância. Entendamos que cada ser humano, cada brasileiro tem a capacidade de pensar, de decidir por si só, e que entenda que a partir de um processo político e democrático representativo tal qual é no Brasil, a maioria que assim escolher, esse é o destino do Brasil, esse é o destino do país. E que não há necessidade de haver resistências, não há necessidade de haver oposições ferrenhas. É claro que todo governo demanda oposições para que não seja completamente despótico nas suas decisões, mas que seja a favor daquilo que o país precisa, não simplesmente por opor-se contra um determinado político ou um determinado grupo de políticos. Isso é uma situação que todo o brasileiro tem que entender. Então, se você é parte dos mais de 50% de brasileiros que elegeu o presidente atualmente eleito, seja também uma voz ativa, cobre dos seus deputados, cobre mesmo, cobre do seu presidente. E se você é parte do que não foi eleito, pense, cobre dos seus deputados, cobre do seu presidente. Porque se você não votou nele, você não será menos afetado pelas decisões que ele tomar. Você será tão influenciado como qualquer um outro que nele votou. Então pare para pensar, reflita, seja um brasileiro esclarecido. Pense naquilo que vai transformar o seu estado. Pense naquilo que vai mudar para melhor o seu país. Nós somos homens livres e de bons costumes. Temos condições de refletirmos e entendermos que o Brasil que nós merecemos, o Brasil que nós precisamos, ele começa em mim, ele começa em você. Um grande abraço, muito obrigado por me acompanhar. Curte, tchau, tchau.